Bom, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada aos nossos espectadores. Como eu já me apresentei em vídeos anteriores, eu me chamo Tibério Pinto, sou advogado e professor, certo? Nós estamos gravando esse vídeo. Hoje é dia 28 de maio de 2020, agora são 15 horas e 53 minutos, certo? E antes da gente começar a tratar do assunto do vídeo, eu já peço que quem já está nos acompanhando, quem ainda não fez isso na realidade, se inscreva no canal, lá, aperta lá no sininho, dê um like no vídeo, certo? Eu peço que vocês façam logo agora, porque depois, se deixar para o final, vocês acabam esquecendo, tá? E vou logo adiantar aqui o propósito do nosso vídeo de hoje. A gente está analisando as operações da Polícia Federal ao longo dessa semana, né, do dia 25 de maio, que foi em segunda-feira, até ontem, dia 27 de maio, certo? Então, esse é o objetivo do nosso vídeo, certo? E, na realidade, nós vamos estar fazendo aqui 2 vídeos siameses, por assim dizer, né? Nesse primeiro vídeo, porque eles vão estar realmente umbilicalmente ligados, tá? Nesse primeiro vídeo, a gente vai analisar essas operações da Polícia Federal ao longo dessa semana, né, que principalmente 3 operações, as operações, né, os mandados de busca e apreensão determinados pelo ministro Alexandre de Moraes, né, no inquérito que apura as fake news contra o Supremo Tribunal Federal, primeiro caso. Nós vamos analisar um pouquinho também das operações de busca e apreensão contra o governador do Rio de Janeiro, né, o Witzel, né, na residência dele, certo? Que é a segunda operação da Polícia Federal na semana. E a terceira, nós vamos analisar as operações da Polícia Federal em Fortaleza, na chamada Operação de Espineia, que estaria apurando, digamos assim, supostos indícios de superfaturamento na compra de respiradores, ok? Então vamos dar aqui seguimento ao nosso vídeo. Então nesse primeiro vídeo a gente vai analisar as operações da Polícia Federal e no segundo vídeo, que vai estar conectado com esse, nós vamos analisar a tão necessária autonomia da Polícia Federal, que a gente já, vamos dizer assim, já tocamos nesse assunto no nosso vídeo anterior. Nós falamos dessa necessidade da autonomia da Polícia Federal e a gente vai estar explicando um pouco melhor isso, né, explicando as atribuições da Polícia Federal no vídeo seguinte, que está realmente entrelaçado com esse, certo? Então, a gente preferiu dividir os vídeos por questão didática, para não tornar o vídeo muito longo, certo? Então, no segundo momento, no segundo vídeo, a gente reservou para estar tratando especificamente sobre a autonomia da Polícia Federal. Bom, então, quais foram as novidades que motivaram a gente a estar gravando esse vídeo? Foi justamente os mandados de busca e apreensão que foram cumpridos pela Polícia Federal ao longo dessa semana, nessas 3 operações que a gente mencionou, certo? E algumas observações que a gente já vai estar fazendo aqui. Primeiro, eu entendo, né, isso é minha opinião, que se instalou uma espécie de, vamos dizer assim, Game of Thrones, ou Guerra dos Tronos, né, entre os poderes, né? E aqui a gente está vendo, né, aqui principalmente poder executivo e poder judiciário, embora também exista uma rixa também envolvendo o poder legislativo. Então, o que a gente observa é que os 3 poderes, né, que de acordo com o artigo 2º da Constituição Federal, deveriam ser independentes e harmônicos entre si. Infelizmente, o que a gente observa é que principalmente quando fala em harmônicos, né, esse trecho da Constituição Federal, infelizmente, na realidade atual, é letra morta, né? Então é como se não tivesse na Constituição, porque a realidade é completamente contrária a isso. O que a gente vê, na realidade, não é uma cooperação entre os poderes, como deveria haver, né? Que o modelo do Estado Democrático de Direito é justamente esse, né? Haver separação de poderes, executivo, legislativo e judiciário, que são independentes entre si, mas deveriam ser harmônicos, no sentido de que eles fiscalizam uns aos outros e eles complementam uns aos outros, né? Então, um poder fiscaliza o outro, um poder controla o outro e o poder, de certa forma, complementa o outro, né? Mas o que a gente vê na prática, pelo menos no cenário mais atual, é uma guerra de poder,
né? É uma guerra, e na realidade é uma guerra franca e declarada, né? Então, sempre existiu, eu entendo, uma certa disputa por protagonismo entre os poderes, né? E eu entendo até que o Ministério Público e a própria Polícia Federal, eles entram nesse cenário buscando um certo protagonismo, certo? Um certo, vamos dizer, destaque até midiático algumas vezes, o que eu acho que não é saudável para os trabalhos, né, buscar estar na mídia, certo? Porque as instituições elas devem funcionar independentemente de querer fazer propaganda ou promoção pessoal. Mas o que a gente observa é isso, que essa guerra que já havia entre os poderes, agora ela está mais acirrada, ela está mais evidente, e isso, infelizmente, compromete o funcionamento do próprio Estado Democrático de Direito, e pior, sendo que essa guerra está acontecendo num contexto de pandemia, de crise de saúde, quando as atenções deveriam estar focadas em resolver o problema da saúde. Mas, infelizmente, eles estão mais preocupados em questão de ego, questão de briga de influência e poder, do que focar propriamente no interesse público, que era o que todo poder republicano deveria buscar. Todas as autoridades republicanas deveriam buscar o interesse público e não o interesse privado. E é interessante que esse cenário de guerra de poderes, né, ou então de guerra de todos contra todos, que é mais ou menos o que a gente está observando aqui, ele foi tratado por Thomas Hobbes, que foi um filósofo e pensador, certo? Autor do livro Leviatã, que o Hobbes, isso na época da Inglaterra, no contexto lá da Guerra Civil Inglesa, o Hobbes escreveu esse livro, o Leviatã, e ele fala um pouco que antes do surgimento das sociedades haveria uma espécie de guerra de todos contra todos, ou nas palavras, né, em latim, bellum omnia omnis, ou seja, todos os homens brigando entre si, né? Então não havia paz, não havia estabilidade, porque todos estavam em guerra entre si, né? O mais forte dominando o mais fraco, né? E essa guerra, segundo Hobbes, né, Thomas Hobbes, ela só teria sido resolvida por meio de um contrato social, certo? Uma espécie de acordo entre os membros da sociedade, para justamente estar criando, instituindo a sociedade e o governo, o Estado, né? Então, o contrato social, ele é essa figura que cria o Estado justamente para pôr fim a esta guerra de todos contra todos. Então, o objetivo do Estado para Hobbes era justamente esse: evitar que os homens se matassem ou, digamos, ficassem eternamente em conflitos uns com os outros. Mas o que eu acho mais curioso e até irônico, que atualmente essa guerra de todos contra todos é o próprio Estado que promove, né? Então, o Estado que, na visão de Hobbes, teria surgido para acabar com essa guerra, na realidade agora é o Estado, é dentro do Estado, são, digamos, os poderes do Estado que criam essa guerra entre eles mesmos, né? Então, eu acho que se a gente for buscar o paradigma de Hobbes, deveria ser necessário um novo contrato social para tentar, né, trazer a paz e pôr fim a essa guerra, né, que infelizmente parece-me que está muito distante de acontecer, certo? E o que a gente vê, e o que eu acho que é uma grande infelicidade, algo lastimável, é que a Polícia Federal, a PF, ela se tornou meio que um peão, uma peça de tabuleiro nesse jogo entre os poderes, né, em que, digamos assim, nessa busca por prestígio pessoal, por influência, né, a Polícia Federal às vezes se torna uma mera, digamos assim, uma peça que vai ser utilizada nessa briga interna e que, infelizmente, nessa guerra, parece-me que muitas vezes o interesse público ele é quase que completamente descartado, e o que se busca realmente é o interesse particular, é defender o ego, é defender, digamos, o prestígio, né, de alguns, e colocando, ou seja, o interesse particular acima do interesse público, que é algo completamente equivocado. Como eu falei no vídeo anterior, e eu vou aprofundar nesse vídeo, na realidade, principalmente no vídeo seguinte, eu defendo a autonomia da Polícia Federal. Eu acho que a autonomia da Polícia Federal é indispensável para que ela funcione como órgão de Estado e não como órgão de governo. Ou seja, que a PF ela é uma instituição e deve servir ao Estado Democrático de Direito. Então, ela deve ou deveria servir para a preservação e manutenção do Estado Democrático de Direito,
certo? Como órgão de Estado e não como órgão de governo. A PF, a Polícia Federal, não é para estar a serviço de um governo, a serviço de um governante, a serviço dos interesses e principalmente de interesses escusos, muitas vezes, de um governante, né? Seja ele do Executivo, seja ele do Poder Judiciário. Então a gente vê que ela deve funcionar para proteger as instituições, né? Então, e por isso ser um órgão de Estado. Mas, infelizmente, é o que a gente não vê na prática, certo? E o que a gente vê é justamente essa inversão, né, do chamado princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Na verdade, na prática, a gente vê o inverso. É o interesse privado, né, superando o interesse público, justamente nessa guerra de vaidades, nessa guerra, né, entre os poderes, que isso só piora o cenário da crise atual, né, da pandemia do coronavírus. Bom, então a gente gostaria de comentar, como a gente já mencionou aqui, 3 operações da Polícia Federal, certo? Que ocorreram, curiosamente, as 3 ocorreram durante essa semana. Então a Polícia Federal ela foi bem ativa, né, assim, realmente durante essa primeira semana, do dia 25 de maio, né, na segunda-feira, até ontem, certo? Dia 27, então houveram 3 operações para a gente estar comentando aqui. Primeiro, as operações relacionadas ao inquérito das fake news, que é conduzido pelo Supremo Tribunal Federal, perante o Supremo. As operações da polícia no Rio de Janeiro, justamente que houveram mandados de busca e apreensão direcionados ao governador Witzel, certo? Para apurar possíveis fraudes e superfaturamentos nessa área de saúde, que a gente também vai estar comentando. E a operação da PF em Fortaleza, que foi a terceira operação, a operação de Espineia, que também o objetivo, que eu acho que foi totalmente frustrado, e essa operação, eu entendo que ela foi totalmente sem fundamento, sem embasamento, como a gente vai estar falando no final do vídeo, que o objetivo seria apurar um suposto superfaturamento na compra de respiradores. Que eu acredito que, como a gente vai estar analisando aqui, a operação ela meio que perdeu o sentido e o objetivo. Então, quanto ao inquérito das fake news que é conduzido perante o STF, né? Esse inquérito, né, ele apura a produção de informações falsas e ameaças à corte, né? E isso eu acredito, eu entendo que é algo realmente bastante lastimável, né, e criticável, né? Porque o STF, enquanto instituição, né, enquanto guardião da Constituição, ele é sim passível de críticas. Você pode estar eventualmente criticando uma decisão do STF, certo? Você pode estar dizendo, o STF, num caso X, o julgamento não foi mais adequado, o julgamento não atendeu o interesse público, o julgamento, na realidade, ele foi tendencioso. Então, assim, o STF não é querer, o que eu estou falando aqui, não é querer blindar o STF da crítica. O STF deve, sim, ser criticado, mas você deve criticar eventualmente as decisões ou os ministros que tomam essas decisões, mas jamais, eu repito, você pode atacar a instituição, né? Querer descredibilizar a instituição, querer ameaçar os membros da corte, querer, enfim, esses atos e essas fake news e essas ameaças direcionadas ao STF e aos ministros do STF, com a tentativa de intimidar ou desfigurar, ou então passar para a população, descredibilizar o Supremo perante a população, são atos graves, são atos criminosos que merecem sim ser apurados e os responsáveis merecem sim ser punidos com todos os rigores da lei. Como nós estávamos falando, esse inquérito das fake news, ele apura essas informações falsas e ameaças à corte, e essas operações da Polícia Federal, elas ocorreram principalmente no Distrito Federal, no Rio de Janeiro, em Mato Grosso, em São Paulo, no Paraná e em Santa Catarina, principalmente nesses estados. E, como eu já falei, particularmente, eu sou favorável ao combate às fake news. Eu acho que toda pessoa de bom senso é ou deveria ser favorável ao combate às fake news, certo? Agora, eu acho que tem pelo menos dois erros ou pecados sérios
cometidos e aqui em questões procedimentais, né, na instauração desse inquérito perante o STF. Embora eu ache que o objetivo é válido, né, eu acho que houveram sim alguns erros procedimentais na própria instauração do inquérito. E são dois. Primeiro, essa instauração atípica do inquérito, o inquérito ele foi instaurado pelo próprio STF, o que é um tanto estranho, porque, como regra, um inquérito ele deve ser instaurado pelo Ministério Público, né? Ou então pela polícia, certo? Porque, via de regra, a polícia tem poderes para investigar e o Ministério Público tem poderes para oferecer denúncia. Então, é muito estranho e assim, atípico e realmente, do ponto de vista formal, está equivocado um inquérito ser instaurado pelo próprio STF, pelo próprio Supremo Tribunal Federal. Embora eu entenda que a questão é realmente relevante, né? Mas eu acho que o próprio STF, né, não teria essa competência para estar instaurando inquérito, né, porque ele não é a instituição que tem competência para tanto. Então, o primeiro equívoco, ou então a falha que eu entendo no inquérito. O segundo, que a escolha do relator não se deu por sorteio, mas por indicação do presidente do STF, no caso, o ministro Dias Toffoli, o que também é equivocado. Sempre que vai ser escolhido um relator, né, enfim, para estar conduzindo um determinado caso, essa escolha, como regra, deve ser por sorteio, certo? Para a preservação do princípio do juiz natural. O Código de Processo Civil só admite que não seja feito esse sorteio em casos de conexão, né, e continência, ou seja, em processos conexos, em que a ação ela vai ser distribuída diretamente para aquele juiz que já trata de outra ação conexa, ou seja, uma ação que já tem um objeto ou a causa de pedido semelhante ou idêntico ao processo que você está querendo, ao novo processo. Mas não sendo esse o caso, então o relator deveria ter sido escolhido por sorteio e não por indicação, como ocorreu nesse caso em que o relator foi indicado pelo o presidente do Supremo Tribunal Federal, o relator é o Alexandre de Moraes, não foi por sorteio, foi por indicação. E isso está equivocado, porque não tem fundamento nem embasamento legal e contraria o próprio Código de Processo Civil, que traça as normas gerais em matéria de distribuição de processo, de normas procedimentais em matéria de processo. E aqui dentro do que a gente está analisando, é interessante a gente ressaltar que o Procurador-Geral da República, né, o PGR, Augusto Aras, ele pediu nessa quarta-feira, dia 27, ou seja, ontem, para o ministro Luiz Edson Fachin para suspender um inquérito que apura ameaças contra os ministros do Supremo Tribunal Federal, né? Então, ele endossou esse pedido de suspensão do inquérito contra as fake news. E um dos argumentos dele é justamente essa instauração atípica do inquérito, né? Que o inquérito não era para ter sido instaurado pelo próprio Supremo. Certo? Então, por isso, dentre outros argumentos, o Augusto Aras ele pede, né, para esse processo, o inquérito, ele ser arquivado, ser suspenso, né, um inquérito que apura as fake news. E agora, analisando mais propriamente as operações da Polícia Federal, né, a PF ela cumpriu 29 mandados de busca e apreensão, que foram expedidos pelo ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do inquérito das fake news contra o STF, né, ele que está conduzindo o inquérito, e nessa operação foram apreendidos celulares, notebooks e computadores, e os alvos, né, vamos dizer assim, das operações foram, foram pessoas próximas e ligadas ao presidente Jair Bolsonaro. Dentre elas, o ex-deputado federal Roberto Jefferson, que é atualmente presidente do PTB, o gabinete do deputado estadual Douglas Garcia, do PSL de São Paulo, e que, nesse caso, o gabinete do deputado Douglas Garcia, ele já foi objeto, né, já foi alvo de busca e apreensão pela segunda vez. Né? Então, a gente até brinca aqui que se a PF for lá mais uma vez, ele já pode pedir música no Fantástico, porque aí já vai ser a terceira vez que a PF vai bater lá por
pela essa questão de investigações, né, de busca e apreensão relacionado a essa temática de fake news. Então aqui eu aproveito para dar esse encorajamento ao deputado, né, que ele continue o que ele está fazendo, porque se as coisas continuarem como estão, né, ele vai conseguir a terceira vez e já pode pedir música no Fantástico. Então, parabéns ao deputado. Né? Também um dos alvos da investigação, da busca e apreensão, foi a ativista Sarah Winter, né, que inclusive ela está organizando um acampamento, né, de bolsonaristas, né, e que ela vem ativamente fazendo ameaças e críticas, né, ao STF, e um vídeo que eu vi em que ela ameaça diretamente o ministro Alexandre de Moraes, em que, particularmente, eu acho que ela revela, se não além de agressividade, eu acho que ela até revela alguns transtornos mentais relativamente severos, né? Eu acho que é uma pessoa que ela é mentalmente perturbada, enfim, né? Mas meus melhores votos pela saúde da ativista. Dentre outros, além, né, temos alvos da operação, o deputado estadual, né, a gente já falou, o Douglas Garcia, o empresário Luciano Heng, que também tem é um grande apoiador do presidente Bolsonaro, e alguns blogueiros como o Alan dos Santos e o Winston Lima. Bom, minha opinião sobre essa questão, né, sobre o objeto do inquérito, que são as fake news contra o Supremo Tribunal Federal. Eu entendo que o problema das fake news realmente é um problema seríssimo, é um problema crônico, certo? E a gente poderia dizer que é o coronavírus da democracia, uma das doenças mais graves que a democracia ela enfrenta, né? Porque as fake news, elas atacam aquilo que é mais caro à democracia e que é necessário, que é um pressuposto da democracia, que é a livre e autêntica expressão de pensamento e ideias. Tem muita gente que, né, enfim, um dos argumentos dizendo a fake news, ela não ofende a liberdade de expressão e que, na realidade, reprimir fake news estaria ofendendo a liberdade de expressão. Eu acho que quem defende esse tipo de posicionamento não entende absolutamente nada do que seja liberdade de expressão. Porque a liberdade de expressão, e isso eu falo com amparo em autores que falam sobre direitos fundamentais e sobre direitos de liberdade de expressão, não é simplesmente você falar o que você quiser, ou inclusive dar a você o direito de inventar, de mentir, de alterar a verdade dos fatos, principalmente com o intuito deliberado de atacar instituições. Isso não é liberdade de expressão. Isso, na realidade, é um abuso de direito. Isso é uma conduta criminosa. Fake news, espalhar fake news é uma conduta criminosa, certo? Isso é um abuso de direito. Então, fake news, para ficar claro, não é liberdade de expressão. Fake news é crime, certo? E deve ser tratado como tal, deve ser punido como tal, e quem repassa fake news deve sim sofrer os rigores da lei, né? Porque não está exercendo liberdade de expressão. Você está sendo um criminoso e tem que ser punido. E pronto, certo? E é justamente por isso que eu, por exemplo, nesse vídeo, estou exercendo o meu direito de liberdade de expressão. E eu faço questão de sempre, quando estou compartilhando minhas ideias, fazer com respaldo em fontes seguras que veiculam informações corretas e confiáveis. E é tanto que sempre no final, aqui no vídeo, eu coloco na descrição, né, do vídeo as fontes de onde eu estou tirando minhas informações, que vocês podem estar checando, vocês podem estar analisando, justamente enfim, é o meu compromisso em evitar, em combater o compartilhamento de fake news. É justamente estar baseando meus argumentos em informações claras de fontes confiáveis, né? Bom, e ainda analisando esse pedido de suspensão do inquérito das fake news feito pelo Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né, o Procurador-Geral ele afirma ter sido surpreendido, né, com a ação da Polícia Federal sem a participação do Ministério Público, e de acordo com ele, não pode o mesmo órgão que investiga, no caso o Supremo Tribunal Federal, ser o mesmo órgão que julga, né? Inclusive, ele chega a denominar o STF, né, chamar o STF de um tribunal inquisidor, né? Que isso é uma alusão aos tribunais da época da Santa Inquisição, enfim, os tribunais
na época antes do Estado moderno, que eram aqueles tribunais em que o mesmo órgão que acusava era o mesmo órgão que julgava, ou seja, eram tribunais inquisidores, né? Então, segundo o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, o STF estaria fazendo esse papel de tribunal inquisidor, porque ele, ao mesmo tempo, no entendimento dele, estaria acusando e julgando, ou seja, teria instaurado o inquérito e ele próprio estaria julgando o inquérito, certo? E o inquérito, esse pedido de suspensão do inquérito, coube a relatoria do ministro Edson Fachin, que o ministro Edson Fachin do STF, ele pediu urgência nessa quinta-feira, né, nesse mesmo dia da gravação do vídeo, para mandar a plenário o pedido para suspender esse inquérito. Então, o ministro Edson Fachin, ele não decidiu monocraticamente, ou seja, tomou ele mesmo a decisão. Ele pediu para remeter a análise ao plenário, ou seja, para que essa análise, se o inquérito deve ou não ser suspenso, né, essa análise seja feita pelo plenário do STF, ou seja, pelo colegiado, pelos vários ministros em sessão plenária, para que os ministros decidam se irão ou não suspender o inquérito das fake news. A segunda operação da Polícia Federal que a gente quer comentar aqui foi realizada no Rio de Janeiro contra o atual governador Wilson Witzel, né? Essa operação da Polícia Federal foi realizada agora nessa terça-feira, dia 26/5, na residência oficial do governador, certo? Lá no Palácio das Laranjeiras, né? E que, na realidade, isso traz alguns questionamentos a respeito de uma possível, e no meu entender até provável, interferência do presidente Jair Bolsonaro na corporação. E eu faço essa alusão, né, a uma possível interferência do presidente nessa operação por dois motivos. Primeiro, porque alguns parlamentares, na realidade alguns políticos aliados ao presidente, já vinham comentando, né, que uma possível operação da Polícia Federal, antes mesmo dela ocorrer, então, de certa forma, há indícios de vazamento de que essa operação ocorreria. Inclusive, os próprios filhos do presidente, né, vêm, de certa forma, ameaçando o governador e dizendo que vai vir mais ainda, né? Então isso é um tanto estranho, né? E que eu acho mais curioso, né, para usar só essa expressão, é que essa operação da Polícia Federal contra o Witzel, ela, primeiro, ocorreu após a saída do Sérgio Moro, do cargo de ministro da Justiça, certo? Então, e inclusive, ela ocorreu um dia após a nomeação do novo superintendente da Polícia Federal do Rio, que é o Tássio Mussi, que foi nomeado na segunda-feira, no dia 25 de maio, um dia antes da operação contra o Witzel. Então, isso é que deixa, digamos assim, pelo menos uma pulga atrás da orelha, ou várias, né, se não teria havido interferência política do presidente. Porque um dia após a nomeação, né, do novo superintendente do Rio, da Polícia Federal no Rio, essa operação ela é deflagrada contra o governador. Então isso é, no mínimo, suspeito, né, e um pouco estranho. Essa operação contra o Witzel, ela investiga um suposto esquema de corrupção associado a gastos públicos no combate ao coronavírus, e que foram apreendidos o celular e o computador do governador, e ele realmente, atualmente, é um dos principais adversários políticos do Bolsonaro, né? Durante a campanha, eles foram aliados, né? Então o Witzel, ele se elegeu, né, com o apoio do Bolsonaro, assumindo o discurso, né, enfim, e tendo o apoio do presidente. Depois houve esse racha, né? E atualmente ele é um rival político do Bolsonaro, então por isso essas suspeitas de que teria havido uma interferência do presidente nessa operação, certo? A iniciativa da operação, né, da busca e apreensão, ocorreu a pedido do Ministério Público Federal, do MPF, que disse à Justiça que considerava haver provável envolvimento da cúpula do Poder Executivo Fluminense do Rio de Janeiro em supostos desvios no campo da saúde. Certo? A operação ela foi autorizada pelo STJ e ela integra um inquérito aberto em 13 de maio, né, desse ano, certo?
E, inclusive, os policiais também foram na casa do governador e também no escritório da sua mulher, que é a advogada Helena Witzel, né? E o que se questiona muito são justamente alguns contratos da mulher do Witzel, né, que é a advogada Helena Witzel, alguns contratos que seriam minimamente duvidosos. Existem realmente algumas suspeitas que recaem sobre a mulher do governador do Rio, né, que inclusive a decisão judicial autorizou a operação dessa terça-feira, porque mencionando transações suspeitas envolvendo a mulher do governador, né, a advogada Helena Witzel, né, e os investigadores eles tiveram acesso a um contrato de prestação de serviços e transferências bancárias entre a empresa DEPAD, Serviços Diagnósticos, do empresário Mário Peixoto, e o escritório de advocacia da primeira-dama, certo? E, inclusive, o Mário Peixoto, ele foi preso há 10 dias pela Polícia Federal em investigação no âmbito da Lava Jato, que apura laço do empresário com a gestão do ex-governador Sérgio Cabral. E o Peixoto também participou de contratações emergenciais acerca da pandemia. Então, assim, o que a gente vê é que, realmente, nesse caso, existem alguns indícios sérios, né, de algum cometimento de irregularidades, tendo em vista esses contratos firmados entre a empresa do Mário Peixoto, que está preso, né, nas operações Lava Jato, com a mulher, com o escritório da primeira-dama do Rio, certo? Então, a gente vê que realmente existem esses indícios e que realmente são questões que merecem ser apuradas, principalmente porque nós estamos lidando aqui com indícios de infrações, né, de superfaturamento, enfim, de contratações, né, que foram na construção de hospitais de campanha, nesse bojo, né, justamente voltados a combater a pandemia. E isso é sério, né? Então, quaisquer infrações, quaisquer atos de corrupção ou atos ilícitos, né, que se aproveitam desse contexto de pandemia, né, que muitas contratações foram feitas com dispensa de licitação, justamente tendo em vista a urgência da situação, como a própria Lei 8666, que trata dos contratos administrativos, a Lei das licitações, ela permite dispensa de licitação em casos de urgência, né? Mas, claro, isso não deveria dar, digamos assim, permitir que fossem cometidas fraudes. E porque, por isso, nesse caso, a gente vê que deve sim ser investigado, né, se houve ou não fraudes, né, nessas contratações que utilizam, enfim, em que figura, inclusive, a mulher, a primeira-dama, né, do Rio de Janeiro, né, esposa do atual governador. E para a gente finalizar nosso vídeo, eu gostaria de fazer menção à terceira operação da Polícia Federal, que foi aqui em Fortaleza, a chamada Operação Dispneia, certo? Que na segunda-feira, dia 25 de maio, ocorreu aqui em Fortaleza, e que, na realidade, que o objetivo seria apurar, né, superfaturamento, né, na compra de respiradores, o que é uma denúncia séria. Então, isso realmente tem que ser levado a sério. Agora, o que eu acho curioso nessa operação é que, de cara, a gente observa diversos erros na origem, e erros, vamos dizer assim, erros fundamentais, né, vícios insanáveis nessa operação. Primeiro, tendo em vista o prazo da ação, certo? Porque a Prefeitura de Fortaleza, como a gente já verificou aqui, ela rescindiu unilateralmente na semana passada, na quarta passada, dia 20 de maio, as compras com a empresa que fornecia os respiradores, pois a empresa não teria cumprido o prazo da entrega, né? Então, como a empresa ela descumpriu o prazo da entrega, foi feita essa rescisão unilateral do contrato e, inclusive, foi feito um pedido de reembolso dos valores pagos e esse reembolso já, inclusive, começou a ser pago. A primeira parcela já foi, inclusive, paga por essa empresa dos respiradores. Então, o que a gente vê aqui é que sequer houveram respiradores entregues. E, na realidade, a falha foi da própria empresa que não cumpriu o contrato, não cumpriu os prazos contratuais. E que essa falha, a própria Prefeitura de Fortaleza, ela já se antecipou e ela já pediu a rescisão unilateral do contrato no dia 20 de maio, ou seja, 5 dias antes da deflagração da operação. Então, esse foi o primeiro
erro ou então falha na operação que a gente vê quanto ao prazo, né? Que ela foi posterior à rescisão do contrato pela Prefeitura de Fortaleza. O segundo erro que a gente verifica foram erros na comparação de preços entre equipamentos diferentes em épocas diferentes. Então a gente vê que essa denúncia de superfaturamento na compra de respiradores e outros materiais estaria comparando preços de produtos, de equipamentos, em períodos de tempo muito diferentes, alguns até em 2019. E como a gente vê, em função da lei da oferta e da procura, e como atualmente os respiradores está havendo uma demanda muito grande por esses produtos, por esses materiais, né, por esses insumos, né, e esses materiais hospitalares, então realmente pela própria lei da oferta e da procura, então existe um natural aumento do preço, né? Então, para você apurar o superfaturamento, como é que você vai fazer uma comparação de um preço de hoje com o preço de 2019, quando a procura, né, a demanda era muito menor e que, portanto, o preço era muito menor. Então, eu acho essa comparação, no mínimo, um pouco desonesta, né? Para você estar forçando a barra de querer dizer que houve indício de superfaturamento comparando preços de equipamentos em períodos completamente diferentes, em que há naturalmente uma oscilação de preço. Terceiro ponto, a CGU, que foi a Controladoria Geral da União, ela esteve na reunião na quarta-feira passada, do dia 20, para garantir a transparência. Então, a própria CGU, ela esteve presente nessa reunião e que ela foi informada nessa reunião 5 dias antes da operação da Polícia Federal, de que tinha sido feita a rescisão unilateral do contrato, que tinha sido feito o pedido de reembolso e que posteriormente foi pago, inclusive, já a primeira parcela do reembolso, né, por descumprimento por parte da empresa que deveria fornecer os respiradores. E, por fim, o que eu acho mais sintomático é a total ausência de recursos federais na compra desses respiradores. E aí fica um questionamento que não sei como a própria Polícia Federal vai poder responder. Como é que a CGU, que é a Controladoria Geral da União, órgão federal que fiscaliza verbas federais, e a Polícia Federal, que também é um órgão federal, né? O que é que elas estariam fazendo para apurar verbas, enfim, operações em que não existe recurso federal? Não houve nenhum centavo de recurso federal, né? Então, os recursos para a compra dos respiradores, eles eram exclusivamente do Tesouro Municipal, da Prefeitura de Fortaleza, certo? Então, não havia competência da CGU, né, nem atribuição, nem competência da Polícia Federal, ou atribuição da Polícia Federal, em investigar, né, compras em que não há recurso federal. Não existe interesse federal, não existe interesse da União nesse caso, certo? Então, a competência para investigar eventual superfaturamento seria do Ministério Público Estadual e quem deveria analisar a ação eventual ação deve ser a Justiça Estadual. São esses os órgãos que têm competência constitucional para analisar eventual superfaturamento em compra de respiradores, envolvendo recursos do Tesouro Municipal. É o Ministério Público Estadual e não a Polícia Federal. Então, eu particularmente não entendo o que a Polícia Federal veio fazer aqui, a não ser que quisesse fazer, né, dar uma volta, um passeio, conhecer a beira-mar, tomar um banho de mar, alguma coisa assim. Mas, tirando isso, eu não entendo, né, qualquer fundamento relevante para que a Polícia Federal fizesse a operação aqui em Fortaleza, né? Bom, pessoal, então com isso a gente encerra, né, esse nosso vídeo e nós vamos estar gravando logo em seguida um vídeo vamos dizer assim, então umbilicalmente ligados, falando um pouquinho sobre a questão da autonomia da Polícia Federal, né, a importância disso. Então a gente vai estar tratando nesse vídeo seguinte. Então, um abraço a todos, agradeço pela audiência, né, e até a próxima. E não esqueçam, né, de dar o like no vídeo, se inscrever no nosso canal para dar o suporte para que a gente continue fazendo esses nossos vídeos, ok? Forte abraço e até a próxima.